Fala Nação Azul, fala torcedor 5 estrelas, tudo bem? Começamos aqui mais um podcast para você, o podcast nosso de sábado. E a gente sempre traz para vocês aí umas notícias da semana. A gente também fala daquilo que está acontecendo e aquilo que está por vir no Cruzeiro. Então a partir de agora a gente conta com a sua audiência e não deixe de acessar o nosso YouTube, se inscrever em nosso canal, clicar ali no sininho para que a gente consiga chegar até você de forma mais rápida, sempre trazendo informações de qualidade, informações de bastidores e também repercutindo aquilo que é comentado, é anunciado e é enunciado nas mídias sociais e sites esportivos do Brasil inteiro. Então a partir de agora, pessoal, acessa nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter e o nosso site. Não se esqueça, é nação5estrelas.com.br. O 5 é o numeral, tudo bem? Então a partir de agora você acompanha as principais notícias do Cruzeiro dessa semana e aquilo que está por vir. Amanhã tem jogo e hoje, pessoal, é o último dia para retirada de ingressos de gratuidade de menores de 12 anos, hein? Então fique de olho que a gente vai trazer essa notícia aqui para você. Bom, pessoal, vamos aqui recapitular o que aconteceu na semana. O Cruzeiro começou bem a semana, vencendo o Tupinambás de forma 4-2 de virada, um primeiro tempo bem ruim, mas que depois conseguiu se impor. O Edilson foi um nome muito bom ali do jogo, foi um destaque da partida junto com o Maurício. E aí o Cruzeiro conseguiu chegar inclusive à liderança do Campeonato Mineiro, né? Ganhou as 3 primeiras partidas e agora já mira o América, o jogo de amanhã aí no Mineirão. O torcedor está mais do que convidado para fazer parte dessa festa no Mineirão. Não deixe de comparecer. E você que ainda não fez seu sócio, faça, porque a sua colaboração é primordial nessa reconstrução do Cruzeiro. Bom, vamos falar aqui também do Ederson e do David. Eles estão conversando ali, os representantes deles estão conversando com o Cruzeiro e estão em fase final de acerto. Deixar bem claro que ainda não está fechada. O Cruzeiro está conversando aí com o André Cury, né, que é um empresário bem conhecido no Cruzeiro. Tinha um livre trânsito aí com o Itair Machado, o Wagner Pires, né, e agora não tem a mamata que tinha antigamente, né, então ele tem engrossado bastante a conversa com os dirigentes do Cruzeiro, e só que deve chegar em algum acordo. O Cruzeiro fez uma contraproposta a ele, diz ele que aceitou. Então agora é acertar a parte burocrática, colocar no papel aquilo que foi combinado, e dificilmente o Ederson e o David não saem do Cruzeiro. Inclusive a audiência do dia 19 de fevereiro está marcada então daqui a 11 dias. Pode ser que ela nem ocorra porque houve essa conversa, e havendo esse acordo extrajudicial, possivelmente será apenas homologada nessa audiência toda a negociação. O Cruzeiro receberia por volta de 3 milhões de reais, e a dívida que tem com o empresário, com os jogadores, seriam perdoadas. O André Cury disse que vai ser discutido isso no futuro. Isso preocupa um pouco a parte de comissão dele em relação ao Arrascaeta. Ele foi o intermediador da venda dele para o Flamengo. Diz ele que vai discutir isso futuramente. Isso preocupa um pouco. O Cruzeiro deveria deixar bem claro agora e acertar isso de uma vez, para não ter problemas, não ter dor de cabeça no futuro. Bom, então por enquanto Ederson e David ainda pertencem ao Cruzeiro. Aliás, o David está no Fortaleza, né? O Ederson pertence ao Cruzeiro ainda e o David ainda vive esse imbróglio, mas deve ser acertado nos próximos dias. Quem que saiu assim da Série B de fato foi a Rede Bandeirantes, ela que estava acreditando que poderia ir transmitir talvez o jogo do Cruzeiro, um jogo do Náutico, um jogo do Vitória. A Globo chegou e falou assim, não tem essa. Se quer transmitir, vai transmitir jogo aí do Confiança de Sergipe, do Oeste, do Cruzeiro, do Náutico e do Vitória, não. Então, se não tem acordo, se a Globo não deixou a Bandeirantes fazer a transmissão, a Bandeirantes falou assim, simplesmente, não quero, não vou, desse jeito não aceito. Então a Bandeirantes está fora da Série B, e aí os clubes terão mesmo que serem vistos ou pessoalmente ou através do pay-per-view. Você, torcedor, já fez o seu sócio? Se não, é uma boa hora, porque o pay-per-view da Globo, vou te falar, viu? Tá caro pra caramba, R$ 79,90 por mês é muito dinheiro. É melhor o torcedor pagar isso ao clube, acreditando, né, que o clube vá subir, do que dar esse dinheiro aí à emissora
e o Cruzeiro lucrar muito pouco, né, um percentual muito pouco desse dinheiro que o torcedor paga para ter o pay-per-view. Bom, vamos dar sequência aqui às notícias. A imprensa continua insistindo, né, na questão da dívida do Cruzeiro, continua pegando muito no pé aí desse teto que o Cruzeiro estabeleceu, falou que está jogando a dívida para frente. A gente tacou no site lá, a gente explicou. Não somos especialistas financeiros, mas também há uma má vontade gigantesca da imprensa mineira em querer acreditar que o Cruzeiro vai conseguir sair dessa, né? Talvez aí porque o clube dela também com uma dívida gigante, né? Tá querendo fazer investimentos, então eles tentam sempre apequenar o Cruzeiro para tentar nivelar Cruzeiro e Atlético, né? E é complicado. E vamos explicar de novo, a gente já colocou no nosso site lá, nação5estrelas.com.br. O que o Cruzeiro está fazendo, gente, não é jogando dívida para frente. Aliás, ele está equacionando aquilo, ele está assumindo uma dívida, inclusive que não é dessa atual gestão, ainda que transitória. O Cruzeiro está assumindo uma dívida, só que está pagando aquilo que ele pode pagar. Ele tem uma arrecadação mensal, seja com TV, seja com sócios, seja com materiais licenciados, e ele precisa ter capacidade de pagamento, inclusive de salário de jogador, de funcionários, de infraestrutura. Então, dentro desse contexto inteiro, o Cruzeiro tem a responsabilidade para pagar as dívidas. E o Cruzeiro não pode pagar a dívida hoje de 16 milhões. Então, quem topou entrar nessa parte aí para equacionar e receber a partir de janeiro de 2021, quando o Cruzeiro espera ter uma arrecadação maior e também podendo aí vender algum jogador, melhorar um pouco a situação, né, a situação financeira, a saúde financeira do clube, aí os jogadores vão receber de forma parcelada. Se melhorar, pode até que seja antecipada alguma parcela, ou fazer algum investimento, alguma reforma, alguma contratação. Tudo isso faz parte de um planejamento. Só que os jornalistas mineiros aí das grandes rádios, televisões e sites, a gente sabe que eles têm uma má vontade gigante com o Cruzeiro, não querem acreditar que isso seja possível, porque no time deles eles têm várias experiências que não deram certo. Então vai um recado aqui para esse pessoal aí que não acredita na equação da dívida do Cruzeiro. Torçam para os seus times, mas não levem isso ao rádio não, que é muito antiprofissional. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Vamos falar da carta do Wagner Pires. Wagner Pires andava meio sumido aí, né? Até que deram uma cutucada nele. Em vez dele ficar calado, engolir aquilo e parar de polêmica, já chega tacando uma carta justificando as suas atitudes na presidência do Cruzeiro. Ô Wagner Pires, pelo amor de Deus, o senhor saiu do Cruzeiro de uma forma pelas portas dos fundos. A sua gestão foi horrível. Você, Itaí, Sérgio Nonato formaram uma trinca de piores dirigentes da história do Cruzeiro. Esqueça essa questão do Cruzeiro, esqueça, absorva apenas a crítica e vá viver sua vida, cuidar dos netos, divertir, passear. Ninguém vê o Itaí em Belo Horizonte, gente. O que ele está fazendo? Está viajando? Por onde o Itaí anda? O Sérgio Nonato estava aqui no Carlos Prates, tomou uns tapão na orelha e sumiu também do mapa. O senhor Wagner Pires está andando ali pelo Barro Preto e na sede, já foi interpelado várias vezes. Pessoal, dá um passeio, vai respirar, a torcida não quer vê-los mais. Então, gente, Wagner Pires, não divulga carta não perde seu tempo com isso não. Ainda veio e fala bobagem ainda, não vale nem a pena repercutir a bobagem que o Wagner Pires andou falando. Bom, deixa pra lá o Wagner Pires e vida que segue. Bom, pessoal, tem também uma notícia aí sobre investidores no Cruzeiro. Seriam 4 interessados. Não foi dado nenhuma informação a respeito de quem seria, como seria esse investimento, como que vai ser. A gente sabe, né, que o Cruzeiro não pode ser vendido, o estatuto não permite isso. E também durante ano eleitoral o estatuto sequer pode ser mudado. Então quem traz essas notícias aí, Dalai Rocha, que soltou uma dessa aí, venha a público, né, e explique essa situação, como seria esse investimento, seria um empréstimo, o Cruzeiro pagaria depois, como que seria isso? A diretoria está aberta, quando a gente puder conversar pessoalmente, seria muito bom. Bom, vamos falar de outra questão agora. Tá aí, ó, Cabral e Dedé, né? Dedé tinha até hoje para se apresentar.
até agora não deu notícias. Já o Cabral tem mais 30 dias para resolver possíveis problemas particulares que também nunca vieram à tona. A gente até tem falado aí que ele tem dançado muito tango na Argentina, mas se ele tiver algum problema pessoal, particular, doença na família, né, depois, né, a diretoria pode vir explicar, o próprio jogador pode aparecer e explicar essa situação. O certo é que antes de março o Cabral não aparece na Toca da Raposa e até lá muitas coisas vão acontecer, muitos jogos vão acontecer. O Cabral então vai perder pré-temporada, vai perder jogos. Então é um jogador assim, que dificilmente vai ser útil ao Cruzeiro, principalmente nessa fase inicial do ano. Uma outra situação que a gente tem que destacar são as maratonas de dívida que o Cruzeiro vai enfrentar aí nos próximos dias, principalmente com abril se aproximando, porque algumas ações que estão na FIFA, elas estão terminando, elas têm um ponto crucial no início de abril. Então o Cruzeiro já está fazendo contato com esses credores, e a fim de que essas dívidas que estouram dia 1º de abril, né, que é o marco inicial do pagamento dessas dívidas, possam ser equacionadas, possam ser divididas, para que não haja um problema muito grande. O Cruzeiro, que até no primeiro semestre tem uma dívida de cerca de 25 milhões que deve ser paga, logicamente não de forma à vista, né, mas deve ser pelo menos aceita, né, ser absorvida pelo clube. Então o Cruzeiro já está conversando com esse pessoal, inclusive as dívidas do segundo semestre, que são em torno de 22 milhões, que também têm que ser quitadas de forma esse ano, tem que ser quitada esse ano. E em meio a isso, o Cruzeiro está negociando com esse pessoal, está fazendo todo um planejamento financeiro, uma engenharia financeira, e caberá aí ao núcleo de transição e possivelmente, né, ao próximo presidente do Cruzeiro. A eleição deve ser em maio ou em abril, possivelmente ela vai ser antecipada para abril, e essa pessoa, esse presidente, vai ter que saber lidar com isso. Então seria muito bom que quem fosse eleito fosse alguém que já está ali, ou no núcleo, ou próximo dele, ou próximo ao presidente, porque a situação financeira a gente sabe que não é boa, ela está equacionada. Os salários dos funcionários dos jogadores foram pagos já em janeiro, né? Os salários de janeiro, e agora em breve vão pagar aí outras dívidas que estão vencidas e que foram também equacionadas. Bom, em meio a isso, em meio à maratona de dívidas, em meio a possíveis investidores, apareceu a notícia de conselheiro indicando colombiano. A pergunta que fica aqui é o seguinte: falaram que o Cruzeiro não ia ter despesas até julho, seriam aí 4, 5 meses com o empresário pagando salário, pagando hospedagem, pagando tudo, e o Cruzeiro apenas com o jogador ali para avaliar. A gente que está aí no mundo do futebol já tem um tempo, é difícil de acreditar, né? O Adilson mesmo já deu uma declaração que ele não conhece os jogadores. Outras pessoas disseram que tem jogador desses 3 que foram oferecidos que recebe acima de 150 mil, e olha que são jogadores que atuam no interior do futebol colombiano. São jogadores desconhecidos, jogadores jovens, porém desconhecidos. O Cruzeiro está fazendo um planejamento para equacionar dívidas, e tem conselheiro interessado em aumentar a dívida, porque depois de julho o clube teria, em tese, que absorver esses jogadores, pagar, ou então comprá-los. Não sabe, o pessoal não deu muita informação a respeito. O certo é que o Cruzeiro já refutou qualquer hipótese nesse sentido, e esses jogadores não interessam, principalmente ao Adilson Batista. Aliás, vamos falar do Adilson. A gente está terminando o programa aqui já, mais 2 minutos a gente termina. Adilson, que tem se mostrado um grande paizão, um grande manager no Cruzeiro. Ele não é apenas treinador, ele tem levado, a gente destacou isso, né, esses dias no nação5estrelas.com.br. O Adilson tem levado aos jogadores a presença de ex-ídolos, ídolos eternos na verdade, Dirceu Lopes, Palinha, outros jogadores do passado ainda irão conversar com os atletas, trazendo a história, trazendo os ídolos e fazendo com que os jogadores entendam a relação de jogador e clube. Clube não é apenas
um trampolim para você fazer dinheiro, ficar rico, jogar na Europa. É muito mais do que isso. E vários são os jogadores, inclusive, que já deixaram o Cruzeiro, que não fazem a menor questão do clube, não sabem nada da história, estão literalmente cagando pro clube, né? Não vou nem citar nomes aqui, porque não vale a pena dar cartaz para essas pessoas. Inclusive, o Adilson deu uma entrevista recente a um portal de notícias mineiro, dizendo que os jogadores que quiseram deixar o Cruzeiro e falar que não jogariam a Série B, essas pessoas vão pedir para voltar e ele não vai deixar. Então o Adilson já deu o recado, citou inclusive nominalmente o Orejuela. Então é bom que o Orejuela jogue muita bola esse ano, porque dificilmente o Cruzeiro subindo ano que vem e o Grêmio não comprando em definitivo, que está fixado ali 3,5 milhões de euros, 50% do passe dele, dificilmente ele volta a jogar no Cruzeiro, porque o Adilson disse nominalmente: o senhor Orejuela não quer jogar Série B. Então o Adilson completou: quem não quer jogar a Série B, não quer ajudar o Cruzeiro nesse momento, não precisa pedir para voltar, porque eu não vou deixar. E tá certo, Adilson. Bom, pessoal, vamos dar aqui. O Adilson falou uma outra coisa também, né? Falou sobre os empresários, não nominou, né, os empresários que têm aí acesso ao clube, mas disse, né, que no Barcelona não é assim. O empresário não entra no clube quando bem quer, né? Deixou bem claro, no Barcelona não é assim. Se ele fosse o presidente, segundo o Adilson, não entraria. Os empresários não entrariam na Toca da Raposa, não teriam esse acesso, porque no Cruzeiro parece que a entrada é liberada, todo mundo pode passar ali. Falou que é agente, falou que é personal do jogador, qualquer um está entrando ali. Então o Adilson também mandou um recado para esses empresários que têm dificultado muito a carreira dos jogadores, dificultado a vida do Cruzeiro, principalmente depois dessa queda à Série B. Vamos falar aqui as últimas notícias. Pessoal, até às 17 horas de hoje, você que quer levar seu filho menor de 12 anos, pode ir aí aos pontos de troca. Você pode acessar o nosso site nação5estrelas.com.br, tem todas as informações lá. A gente fez um link inclusive com o site do Cruzeiro, são informações oficiais a respeito dessa gratuidade para menores de 12 anos. Você pode acessar e terá todas as informações. Não deixe de buscar, leve seu filho, faça seu filho um torcedor desde cedo. Ele vai ser o nosso torcedor do futuro e a gente quer sempre que as crianças mineiras, principalmente, tenham uma escolha bacana, torçam para o maior de Minas, porque ano que vem são 100 anos, são 100 anos aí de glórias, de um passado excelente, de um presente de reconstrução. Então leve seu filho sempre ao estádio quando você puder. Analise a situação. O Cruzeiro América é um jogo um pouco mais tranquilo, não tem aqueles ânimos exaltados como tem, por exemplo, Cruzeiro e Rival. Aliás, pessoal, o jogo Cruzeiro e Rival vai acontecer no dia 7 de março e será no Mineirão. Trouxemos isso em nosso site e nas nossas mídias sociais. Então, amanhã tem jogo, Cruzeiro e América, treino fechado. O Cruzeiro não deve mudar muito o time que ganhou do Tupinambás por 4-2. Talvez um ou outro possa ser observado mais de perto, comece no banco. Adilson está fechando o treino. Vamos ver como é que ele escala o time amanhã. Beleza? Bom, pessoal, hoje a gente alongou bastante esse podcast, hein? Quase 19 minutos. Devemos agradecer a você que compartilha, que curte, que está lá clicando no nosso sininho no YouTube e que está fazendo a nossa página crescer cada dia mais, repercutindo aquilo que a gente comenta, repercutindo aquilo que a gente noticia e que a gente cria também. Afinal, a gente faz vídeo, faz artes gráficas e faz o que a gente mais gosta, que é falar do Cruzeiro. Beleza? E de forma imparcial sempre. Um forte abraço, pessoal. Não deixando de agradecer sempre a Minds, que está sempre conosco. Minds, curso de inglês. Você que curte o Instagram da Minds e você que você é inscrito no nosso canal do YouTube, você tem desconto na Minds, na matrícula e na mensalidade. Contate o pessoal da Minds, porque a Minds é ali da Getúlio Vargas, tá? Contate o pessoal da Minds, porque você vai ter um descontão na mensalidade e na matrícula. Bom, pessoal, terminamos por aqui. Um forte abraço para você, um ótimo fim de semana e não se esqueça, seja sócio sempre, participe dessa reconstrução e leve o Cruzeiro sempre no seu coração. Forte abraço, pessoal!